Nós vamos estar lendo um texto no capítulo 8 de Lucas, uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, do 22 ao 25, Jesus acalma a tempestade. Lucas capítulo 8, do verso 22 ao verso 25. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: certo dia, ele entrou num barco com os seus discípulos e lhes disse: passemos a outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu, e desabou uma tempestade de vento no lago, de modo que eles corriam perigo, porque o barco estava sendo inundado. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Jesus despertou e repreendeu o vento e a violência da água. Tudo se acalmou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Cheios de temor e admiração, eles diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas repreende e eles lhe obedecem? Louvado seja Deus. Queridos, nessa noite nós estamos reunidos neste lugar, eu creio que num propósito único, de receber as bênçãos do Senhor, de sermos nessa noite visitados pela glória desse Deus poderoso, pela manifestação gloriosa desse Deus que tudo pode e que para Ele nada é impossível. Aqui estamos nessa noite, irmãos, e nós precisamos vivenciar este poder na sua totalidade. Eu sei que você entrou aqui nessa noite por essas portas desejoso de algo da parte de Deus. Assim como eu aqui estou nessa noite, eu preciso do agir de Deus na minha vida. Eu preciso do agir de Deus na minha casa e na minha família. Ai de mim se o Senhor, Ele não se voltar para mim com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu tão grande poder. Conhecemos ao Senhor através da sua palavra, através das revelações divinas que adquirimos através do conhecimento da palavra. E é através deste conhecimento que temos a noção do seu tão grande poder. Mas esse poder, o conhecimento desse poder, ele não pode ficar restrito somente àquilo que está escrito, ou somente através das letras, mas nós precisamos experimentar esse poder, nós precisamos usufruir desse poder, e é isso que mais necessitamos nessa noite, neste lugar, que a palavra de Deus ela se torne viva e eficaz na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Você precisa experimentar, eu preciso experimentar do agir desse Deus. Nós precisamos sair daqui dessa noite certos de que algo acontecerá em nosso favor, porque para isso nós nos reunimos neste lugar, e eu creio que o Senhor Ele já está agindo sobre as nossas vidas,
porque nós temos clamado a esse nome poderoso nessa noite. Nós temos colocado neste nome a nossa confiança. E a palavra do Senhor, ela diz que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que põe nele a sua confiança. Querido, você precisa nessa noite acreditar tão somente que a sua causa, o seu problema, ele não é insolúvel. O seu problema, ele não é impossível. Deus, ele é poderoso para resolver, não importa o grau de dificuldade, ele é poderoso. E quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, nós vemos o Senhor Jesus, ele revelando esse poder aos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que entrando ele num barco, juntamente com os seus discípulos, veio no mar uma grande tempestade. E a palavra do Senhor nos mostra que ele ali estava naquele barco repousando, descansando. E os seus discípulos, como sentiram o vento, quando perceberam que a tempestade, ela ia trazer para eles ali até mesmo a morte, que o barco já estava inundando, eles se desesperaram. Eles tiveram uma reação naquele momento de chamar ao Senhor, de clamar pelo Senhor. Queridos, e nós vivenciamos dia após dia dificuldades, problemas, talvez semelhante ao que aqueles discípulos passaram naquele momento. Mas o Senhor, ele nos dá um grande ensinamento nesse texto da palavra de Deus, porque ele age, ele opera em favor dos seus discípulos, mas ele traz para aqueles homens uma grande repreensão, ele traz para aqueles homens uma exortação acerca do posicionamento que eles deveriam ter tomado. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor disse para aqueles homens: por que sois tão tímidos na fé? Isso nos mostra, irmãos, que o Senhor, através dessa repreensão, estava querendo dizer aos seus discípulos que eles teriam a capacidade de resolver aquele problema, que eles teriam condições de solucionar aquele problema através da fé. Então o Senhor repreende os seus discípulos e diz para eles: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Por que vocês se acovardam? Por que vocês se amedrontam sobre aquilo que vem sobre a vida de vocês? E o Senhor nessa noite nos desperta, irmãos, através da sua palavra, que muitas coisas precisam ser mudadas no meu posicionamento de fé. Muitas coisas precisam ser mudadas no seu posicionamento de fé, porque é através da fé. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado que através da fé, irmãos, muralhas caíram por terra. A palavra do Senhor nos ensina que através da fé, o exército de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxutos. E coisas grandiosas e maravilhosas aconteceram através do poder da fé. E nesse texto o Senhor nos mostra que dele vem autoridade e poder. E essa autoridade e poder é transferida para a sua igreja. Essa autoridade e poder é transferida para as nossas vidas. Então o Senhor, ele tem nos levantado nos nossos dias para que sejamos valentes, para que sejamos fortes na fé, para que sejamos ousados diante de tudo aquilo que se apresenta a nós. Eu sei que os dias têm sido difíceis,
Mas a palavra do Senhor também, ela nos garante que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É o Senhor que te fortalece nessa noite, é o Senhor que te levanta nessa noite, e é o Senhor que te diz que sobre a sua vida não vale encantamento, sobre a sua vida o mal ele não pode resistir, sobre a sua vida os inimigos eles serão confundidos e envergonhados. Essa é a palavra que o Senhor ele tem liberado sobre a nossa vida. Essa é a palavra que o Senhor ele tem liberado para a sua vida. E essa palavra, ela precisa ser desfrutada na sua totalidade. E é por isso que o Senhor ele repreendeu os seus discípulos, irmã Marli. Porque aqueles homens, eles precisavam experimentar algo mais profundo da parte de Deus. Aqueles homens precisavam entender quem de fato Jesus era na vida deles. E às vezes, irmãos, são tantas dificuldades que nos sufocam, são tantas situações que nos oprimem, que nós esquecemos quem o Senhor é na nossa vida. Quem o Senhor representa no seu lar, quem o Senhor representa na sua família. Os discípulos assustados e espantados disseram uns para os outros, vendo o manifestar do poder de Deus: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles precisavam entender que Jesus, ele era o Todo-Poderoso. E nós precisamos entender nos nossos dias mais do que nunca, porque Jesus, assim como já foi mencionado aqui nessa noite, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Todo-Poderoso de Israel, é Ele quem peleja as nossas lutas, é Ele que guerreia as nossas batalhas, é Ele que está no teu barco. Você precisa se levantar, eu preciso me levantar com a autoridade que o Senhor tem posto sobre a minha vida. A timidez, ela precisa sair. O medo precisa bater em retirada, porque aquele que age nas nossas vidas é aquele que tem todo o poder. E você precisa reconhecer isso, Kátia. Você precisa entender isso para desfrutar desse poder, irmãos. Nós precisamos agir mediante a fé. E a fé é gerada diante daquilo que ouvimos. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela te diz nessa noite que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra de Deus, ela te diz nessa noite que o teu barco, ele não vai afundar. Porque Jesus está nesse barco. Jesus, ele entrou nesse negócio. E quando Jesus ele entra no negócio, irmãos, o negócio ele tem paz, a bonança vem, porque o Senhor ele age, o Senhor ele opera, e operando o Senhor, quem lhe impedirá? Deixa o Senhor agir. Tome nessa noite um posicionamento de fé diante dessa situação. Tome uma postura diferente. Haja de forma na qual você nunca se posicionou, de uma forma diferente, porque quem quer, irmãos, resultados positivos, quem quer ver aquilo que nunca aconteceu, precisa se posicionar de forma como nunca se posicionou. Então nós precisamos mais do que nunca nos nossos dias nos levantar de uma forma ousada. É isso que o Senhor nos mostra nessa noite. É isso que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que você é um representante dos céus na terra.
Você carrega sobre você um nome poderoso, e esse nome precisa ser zelado, porque quando as pessoas olham para você, elas veem a imagem desse Deus do impossível. Porque quando o Senhor opera, quando o Senhor faz, quando o Senhor age, o nome dele que é glorificado. E assim nós temos ouvido os testemunhos neste lugar de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E ai de nós, irmãos, se não colocarmos o crédito no agir de Deus, no operar de Deus, porque dele vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o teu socorro, é do Senhor que vem a tua vitória. Por isso, queridos, em o nome de Jesus, se levantem nessa noite com a autoridade que vem dos céus. Talvez você olhe para você mesmo e não veja em você capacidade para tal, porque é assim que as coisas acontecem conosco. É assim que acontece, às vezes, diante de tantas situações. Olhamos para nós mesmos e não vemos condições de vencer, condições de superar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos força, nós vemos poder e nós vemos a nossa vitória. Diz a palavra de Deus que o exército de Israel havia sido cercada pelos seus inimigos. Josafá, naquela época, que estava à frente de Israel, e o rei Josafá, irmãos, é uma história muito conhecida dos servos do Senhor. Aquele homem, ele olhou para o seu exército, para a condição que eles viviam, e ele não viu condições de vencer o exército do inimigo. E aquele homem, ele se põe a orar. Diz a palavra de Deus que aquele homem se voltou para o Senhor, ele se voltou para o Deus Todo-Poderoso, e na oração de Josafá ele dizia a esse Deus poderoso: Senhor, nós não temos condições, o inimigo, eles são mais numerosos do que nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E do Senhor veio a vitória. Queridos, eu quero te dizer nessa noite, não importa o tamanho da dificuldade, esse Deus que nós temos anunciado neste lugar, é um Deus que muda situações, é um Deus que transforma, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que faz aquilo que homem algum pode fazer. Por isso, em nome de Jesus, coloque nele, nessa noite, a sua confiança. Abra o seu coração para o Senhor, porque a primeira coisa que precisamos fazer, irmãos, é nos humilhar diante das potentes mãos desse Deus. E se há uma coisa que o inimigo ele não quer, irmãos, é ver o nosso reconhecimento humano de que nada nós podemos fazer. Confesse para o Senhor com a sua boca, abra o seu coração para esse Deus, mostre a Ele as suas limitações, mostre a Ele a sua falta de capacidade, porque Deus nessa hora Ele entrará com providência em seu favor. Porque, irmãos, nós precisamos mais do que nunca colocar diante do Senhor as nossas aflições, abrindo os nossos corações, dizendo de fato para Ele o que nós precisamos da parte dEle. E quando nós falamos isso, nós lembramos do texto onde aquele cego, Bartimeu, ele clamava ao Senhor. Um homem cego, a sua deficiência era a cegueira, e era notório para todos que aquele homem, ele precisava enxergar. Mas o Senhor, quando chega diante de Bartimeu, ele lhe faz uma pergunta, Pablo. Ele pergunta àquele homem, e a resposta seria uma resposta lógica. O Senhor Jesus, ele pergunta para aquele homem cego:
o que queres que eu te faça? Ele queria que aquele homem tão somente abrisse o seu coração, mantesse, fizesse naquele momento, estabelecesse naquele momento um relacionamento com ele, abrisse o seu coração, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas, querido. Ele sabe muito bem o que tem se passado lá na sua intimidade, lá onde pastor nenhum chega, aonde nenhum irmão chega, aonde ninguém mais conhece. Ele conhece todas as coisas. Mas o Senhor chega diante daquele cego e faz uma pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E aquele homem, irmãos, mais rápido do que nunca, ele responde ao Senhor: Senhor, eu quero ver. Ele se abre para Jesus e diz para Jesus qual era o seu desejo mais íntimo, o que ele precisava, o que ele queria. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos achegar ao Senhor através do nosso clamor, porque é o clamor que aproxima, é o clamor que traz a presença de Deus. Você não vai ficar falando de qualquer forma e de qualquer maneira, mas você vai atrair a presença desse Deus poderoso através do clamor. Porque antes de ser perguntado o que queres que eu te faça, diz a palavra de Deus que aquele homem, sem cessar, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem clamou pela misericórdia de Jesus, ele implorou pela misericórdia de Jesus. E quem sabe nessa noite é isso que eu preciso fazer. Quem sabe nessa noite eu preciso trabalhar através da insistência, irmã Marli. Quem sabe eu preciso deixar o medo de lado, a timidez de lado, e falar com palavras claras aquilo que eu sei e que deseja a minha alma. Queridos, existem em nossos dias pessoas tão fechadas, tão trancadas em si mesmo, que não têm coragem nem mesmo de confessar, de abrir-se com alguém, seja a pessoa a mais íntima que for. Mas eu te digo nessa noite, com toda a sinceridade do meu coração e com toda a certeza, o Senhor te diz nessa noite: o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que nos faz o Senhor, e Ele mostra através da sua palavra que Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para mudar essa situação, Ele tem poder para transformar. Basta nós deixarmos de lado a timidez, o medo, as prisões, aquilo que nos impede, e partirmos em direção da nossa vitória. Busque a Ele, clame a Ele, porque diz a tua palavra: clame a mim e responder-te-ei. O Senhor Jesus, Ele diz que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, uma noite de portas abertas. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, uma noite de mudança, uma noite de transformação, aonde que tudo aquilo que nos atrapalha venha ficar de lado, aonde a gente venha abandonar nessa noite tudo aquilo que nos atrapalha. Diga para o Senhor: Senhor, eu desejo, eu quero. O Senhor conhece a minha limitação, o Senhor conhece a minha dificuldade, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu quero, eu desejo. E continue dizendo isso para o Senhor, dia após dia, noite após noite, porque o Senhor, Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Senhor, Senhor, salva-nos, diziam os discípulos, porque estamos perecendo. O Senhor, Ele não quer deixar ninguém perecer, e o Senhor, Ele não vai deixar você perecer através dessa situação.
O Senhor, Ele não vai deixar o seu lar se perder. O Senhor, Ele não vai deixar a sua família sofrer dano através dessa situação. Porque o que o Senhor, Ele deseja é agir em nosso favor. Clame a Ele, diga a Ele, como disse os discípulos: Senhor, salva-nos, salva-nos, nos socorre. Se você não tiver mais palavra, repita essas palavras: Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. E se coloque diante da presença de Deus com sinceridade, com verdade no seu coração, com um coração contrito. Porque diz a palavra de Deus, irmãos, que é um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. O Senhor, Ele não vai desprezar o seu clamor, Ele não vai ser indiferente à sua dor, Ele não vai ser indiferente ao problema que você está vivendo. Mas será que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele se importa com aquilo que eu estou passando? Lógico que Ele se importa. Ele quer te ver bem, Ele quer te ver em paz. E é por isso que o Senhor, Ele diz na sua palavra: vinde a mim. Ele faz um convite, e esse convite é universal. Esse convite é para todos, independente de raça, independente de credo, independente do que for. Esse convite é para todos. O Senhor, Ele diz: vinde, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio da parte de Deus para as nossas vidas. Esse fardo, ele não é seu, diz o Senhor. Esse peso não é para você carregar, diz o Senhor. Entrega o fardo para o Senhor, porque Ele diz na sua palavra que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Deixa Ele tomar, deixa Ele tomar a frente, deixa Ele fazer. Mas pastor, eu quero que Ele faça. Mas o Senhor, Ele nos diz nessa noite: por que sois tão tímidos na fé? Por que vocês estão com medo? Confia somente, crê somente. Assim como eu disse para Jairo. Jairo ouviu tanta coisa, Cátia, naquele percurso dele, até que o Senhor atendeu o seu clamor, o seu pedido. Pessoas disseram para aquele homem: não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. E vira Jesus para aquele homem, uma situação que nenhum de nós gostaríamos de vivenciar. Aquele homem com a sua filha morta em casa, morta. E o Senhor, Ele diz para Jairo: Jairo, não dê atenção, crê somente. E aquele homem acreditou nisso. Aquele homem, ele deixou a dúvida de lado, ele preferiu crer, ele escolheu acreditar. E acreditar, irmãos, a Bíblia nos ensina que acreditar é uma escolha. Então nós precisamos escolher acreditar, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos estejam vendo. Nós precisamos acreditar. Acredite, acredite. O que a circunstância ela está apresentando a você? É a morte? Assim também ocorreu na vida de Marta e Maria, né? E elas disseram para o Senhor: Senhor, mas agora, se o Senhor tivesse chegado aqui a tempo, o nosso irmão Lázaro, ele não teria morrido. Agora já era. Aí o Senhor diz para aquelas mulheres: Lázaro há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que Lázaro há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O Senhor vira para elas: olha, se creres, verás
a glória de Deus. Existem circunstâncias, irmãos. Existem circunstâncias que elas cumprem o papel de nos afastar, de nos tirar da direção do milagre. Não deixa nada te afastar da sua vitória, do seu milagre. Creia, 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 acredite. Supere a sua capacidade humana. Supere aquilo que os teus olhos estão vendo. E creia no Senhor. Não, o Senhor disse. Não, o Senhor Ele tem falado. Não, o Senhor Ele tem prometido. E lute por isso. Se esforce por isso. Porque através dessa luta, através dessa insistência, dessa perseverança, o Senhor Ele honrará a tua fé. O Senhor Ele honrará o seu posicionamento de fé. Porque Ele pode todas as coisas, irmãos. Ele é o Deus do impossível. Então ele chega diante daquele túmulo, nessa ocasião de Marta e Maria, e diz: retirem a pedra, abram o sepulcro. E quando retiraram, irmãos, o Senhor Ele deu uma palavra, liberou uma palavra de autoridade sobre aquela situação. Então eu quero nessa noite te mostrar, através da palavra de Deus, que Deus Ele tem colocado sobre a minha vida, e Deus Ele tem colocado sobre a sua vida, uma palavra de autoridade, que tem poder para mudar situações. Mas você, essa palavra está sobre a sua vida. E é nessa hora, na hora que as coisas elas se mostrarem impossíveis, difíceis, que você vai ter que usar da autoridade dessa palavra que está sobre a sua vida. E o Senhor Ele diz, diante daquele sepulcro, diante daquela caverna: Lázaro, saia para fora. E assim aconteceu, irmãos. Porque o Senhor Ele é poderoso. E a palavra do Senhor ela nos ensina que tudo aquilo que foi feito por Jesus, todos os milagres, todos os feitos realizados por Jesus, Ele disse aos seus discípulos e também à sua igreja, que todas aquelas obras que foram feitas por Ele, nós, como igreja do Senhor e como servos do Senhor, faríamos obras árduas. Mas isso é para quem crê. Isso é para quem acredita, e eu preciso acreditar. Você precisa acreditar. Nós precisamos fazer parte deste time. Você precisa colocar isso no seu coração. Eu preciso fazer parte desse time. Eu preciso estar nesse barco, aonde a tempestade ela será acalmada, aonde o problema ele será solucionado, e aonde a minha vida ela alcançará a paz que o Senhor Ele pode trazer para a minha vida. Eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé, e eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor Ele tem reservado milagres para as nossas vidas. Muitas coisas, queridos, ainda não aconteceram na minha vida, muitas coisas não aconteceram ainda na minha casa, não porque o Senhor Ele não tenha poder para fazer, mas isso porque eu ainda não me posicionei como eu deveria. Então nós precisamos refletir quanto a isso. Nós precisamos buscar da parte de Deus esse posicionamento espiritual. Nós precisamos a cada dia buscar da parte de Deus essa autoridade e esse poder sobre a minha vida. Não sou eu que faço, e nem é você que vai fazer, mas é o Deus que está sobre a nossa vida que realiza. É o Deus que está sobre a nossa vida que faz. É Ele quem tem todo o poder, irmãos,
para operar o milagre. E eu quero orar nessa noite, eu quero clamar nessa noite, e a minha oração nessa noite será nesse sentido, irmãos. A minha oração nessa noite será em busca dessa autoridade. A minha oração nessa noite será em busca de que o Senhor Ele venha sobre nós, arrancar todo medo, arrancar todo temor, toda timidez, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos afasta da vontade soberana de Deus, porque Deus Ele tem nos chamado para um propósito, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar. Você tem um papel a cumprir, aonde você mora, aonde você trabalha, você tem um papel a cumprir. E esse papel ele só será cumprido, irmãos, quando nós refletirmos a glória desse Deus poderoso. E é dentro desse propósito que eu quero orar nessa noite, a fim de que o Senhor ele venha trazer libertação completa para as nossas vidas. Aonde o Senhor ele venha nos mostrar nessa noite o que impede, o que atrapalha o nosso progresso espiritual, o que nos faz regredir, o que tem nos feito, irmãos, estar tão em falta nessa área, porque o Senhor ele disse que aqueles que creem no seu nome, teriam sinais no seu meio, os sinais seguiriam aqueles que crescem no seu nome. Então nós precisamos experimentar esse poder, nós precisamos usufruir desse poder, e esse poder, irmãos, ele só será manifesto a partir do momento que nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nos colocar na condição que o Senhor ele tem exigido de nós. Eu quero orar por você, eu quero orar pela minha vida, eu quero orar pela minha família, a fim de que o Senhor ele opere sobre nós, ele faça aquilo que homem algum pode fazer. Por isso eu te convido nessa noite, coloque aí a tua mão no seu coração. Você vai colocar a sua mão no seu coração e vai se abrir com o Senhor. Não precisa, irmãos, não precisa ser intelectual para falar com esse Deus, mas o que nós precisamos é de humildade para se abrir de fato e dizer para Ele o que nós realmente precisamos. E é isso que o Senhor ele deseja ouvir da sua boca. E enquanto eu oro aqui, você vai estar orando aí, você vai estar abrindo o seu coração, colocando diante do altar do Senhor nessa noite aquilo que anseia, que necessita a sua alma. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai, nós oramos nessa noite sobre a Tua palavra que não falha. Deus, eu quero nessa noite colocar diante do Teu altar minha vida, minha família, minha casa. Senhor, Tu sabes o que eu preciso, o que eu necessito, o que eu careço. Senhor, grande é a obra sobre as nossas vidas, e a Tua palavra, Senhor, ela tem nos confirmado que aquele que começou a boa obra, aquele que deu início a essa grande obra, é poderoso para completá-la, é poderoso para realizá-la. Senhor, eu não sei o que tem impedido os Teus filhos, eu não sei o que tem atrapalhado, o que tem sido, Senhor da glória, embaraço e obstáculo na vida dos Teus servos, mas na autoridade do Teu nome nessa noite, eu te peço que sejam desfeitos todos os laços, que todas as amarras caiam por terra, pelo poder que há no Teu nome. Senhor, dá ordem nessa noite aos Teus anjos para pelejar. Anjos do Senhor guerreiam nessa noite. Trabalha, meu Senhor, nessa noite na mente. Trabalha, meu Senhor, nessa noite no coração. Senhor, os nossos sentimentos. Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, que sejam moldados de acordo com a Tua vontade. Pai, nós queremos Te agradar. Senhor, nós queremos satisfazer o Teu querer. Nós queremos nessa noite nos condicionar
posicionar, meu Pai, a uma postura de fé. Senhor, enche os nossos corações nessa noite. Abre, meu Senhor da glória, as portas que estão fechadas, e que a nossa vida seja, meu Senhor, um referencial de fé, aonde o milagre venha acontecer, aonde, Senhor, o milagre ele seja gerado através do clamor, através, meu Senhor da glória, do posicionamento de fé. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite. Pai, envia os teus anjos lá no nosso lar, toca nessa noite com mão forte. Senhor, são tantas situações que oprimem, que sufocam, que aprisionam, que atrapalham, são tantas situações, mas Deus, nós queremos fazer nessa noite menção do teu nome, porque muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, na sua própria capacidade, no seu dinheiro, mas nós, Senhor, escolhemos confiar no Senhor. Pai, nós confiamos que essa situação será mudada, nós cremos, meu Senhor da glória, que o mar será acalmado, nós cremos, meu Senhor, que a resposta, Senhor da glória, ela virá, Senhor, como resposta favorável, como resposta, Senhor, que alegra o coração, como resposta, Senhor, que traz paz. Senhor, eu repreendo nessa noite toda angústia da alma, eu repreendo, Senhor, nessa noite toda tristeza profunda, meu Senhor da glória, arranca nessa noite com mão forte, e que a tua alegria venha, Senhor, que a tua paz venha, meu Deus, que possamos testemunhar nesse altar de quão grandes coisas fez o Senhor. Meu Deus, eu declaro nessa noite, eu declaro, Senhor, mudança, eu declaro nessa noite que as nossas vidas não serão mais a mesma, as nossas vidas, Senhor, serão impactadas pelo teu poder, pelo teu agir, meu Deus, porque o Senhor continue agindo nos nossos dias, assim como operou no passado. Tu disseste, Senhor, aos teus filhos, os discípulos, os teus servos, que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, eu creio na tua presença neste lugar, eu creio, Senhor, na tua presença sobre a vida dos teus servos, Senhor, e a tua palavra nos garante a vitória, a tua palavra, Senhor, nos confirma que aonde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. Senhor, eu quero profetizar nessa noite que o lar dos teus servos é uma bênção, que a família dos teus servos é uma bênção. Senhor, nós rejeitamos toda palavra de maldição, nós rejeitamos, Senhor, todo diagnóstico humano, Senhor, nós rejeitamos toda palavra contrária, e nós recebemos nessa noite uma palavra de autoridade sobre as nossas vidas, uma palavra de vida, meu Senhor da glória, sobre tudo aquilo que a nós pertence. Porque diz a tua palavra, Senhor, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós colocarmos as nossas mãos, abençoado seria. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Levanta assim a sua mão, bota a sua mão assim para frente, assim, em nome de Jesus, lá. Bota a sua mão assim para frente. Senhor, eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua palavra que não falha. A tua palavra nos garante que aonde colocarmos as nossas mãos, abençoado será. A tua palavra nos confirma, ó Deus, que a tua bênção está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos celeiros. Diz a tua palavra. Por isso, Senhor, na autoridade do teu nome, eu abençoo, Senhor, cada mão estendida. Eu profetizo, Senhor, nessa noite, que a autoridade do teu nome repousará sobre a vida dos teus servos.
seus servos terão a partir desse momento a autoridade de Deus para abençoar, a autoridade de Deus para repreender, a autoridade de Deus para declarar o milagre. Senhor, eu quero nessa noite repreender toda timidez, todo medo, tudo aquilo, meu Senhor da glória, que vem para condenar, tudo aquilo que vem para acusar, porque diz a tua palavra, Senhor, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está sobre o sangue de Cristo, você está sobre a proteção do sangue de Cristo. Por isso, na autoridade do teu nome, Senhor, eu abençoo a tua igreja nessa noite, Senhor, com toda sorte de bênção. Senhor, eu profetizo que o mar, ele vai se acalmar. Amém. A tempestade, Senhor, ela vai cessar, porque o Senhor está nesse mar. Amém. O Senhor está nesse mar. Assim, Senhor, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você declare assim para você mesmo: o Senhor está no meu barco. O Senhor está no meu barco. Diga para a sua alma nessa noite. Diga para a sua alma nessa noite. Assim como disse certa vez o salmista Davi: por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, espera nele. Diga para a sua alma nessa noite, porque toda aflição vai cair por terra, todo abatimento, toda preocupação vai cair por terra. Diga para a sua alma nessa noite: o Senhor está no meu barco. E assim eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto der